Desde que minhas filhas nasceram, especialmente a minha primeira, né, minha mais velha, a minha vida mudou totalmente, porque eu tive que focar num modo de produtividade que seja muito mais funcional, efetivamente, do que aquela coisa onde eu podia dar uma relaxada, eu podia fazer mais tarde, eu podia postergar as atividades. E com criança em casa, gente criança pequena, né, uma coisa é você ter um adolescente que já sai de casa e tal, você não precisa se preocupar tanto. Outra coisa é você ter criança que depende de você para fazer literalmente tudo. E aí você começa a entender que as suas horas, elas precisam ser contadas, elas precisam ser extremamente meticulosas, meticuladas, organizadas e planejadas. Então, sem muito delongo, o que que eu faço para ser extremamente produtivo? A primeira coisa é eu separo um horário para aquela atividade. Eu não fico escolhendo qualquer coisa aleatória. Não, eu separo um horário do meu tempo, seja no meu dia, da minha semana, para aquela atividade, para aquele trabalho mais aprofundado. Junto disso, eu bloqueio todas as distrações possíveis. Então, celular eu desativo, videogame está desativado, qualquer distração, qualquer coisinha que fale assim, isso aqui pode ser uma coisa que talvez vá eu excluo. Então, distrações eu elimino naquele momento ali. E junto disso eu escolho né, crio, escolho ali um ambiente, um espaço dedicado para aquela atividade. Então, por exemplo, agora acabei de terminar um atendimento, falei, vou gravar porque eu já estou com a câmera, já estou com o microfone, já está tudo organizado aqui, texto já estava na ponta, tá tudo planejado. Então, a primeira coisa é estar tudo planejado, um horário, eliminação das distrações e o ambiente está associado àquela atividade. O segundo ponto, o segundo passo que eu faço é a organização do meu ritual. Ou seja, o meu foco, ele tem um ritual para começar. Então, seja pegar uma água, seja pegar um café, seja botar uma música, seja colocar uma roupa, ele tem um momento para acontecer. No meu caso, geralmente já é o próprio trabalho. Então, eu venho no ritmo de trabalho. Se for antes do trabalho, antes dos atendimentos, é uma música que eu coloco ali e pronto. E aí, junto disso, tem um momento de escrita que eu só faço a releitura do que eu coloquei ali. Ah, quero falar disso aqui, esse é o tema. Pronto, tá ótimo. Fim. Terceiro passo disso é o foco em ciclos. O que, que isso quer dizer? Eu tenho momentos de atividade mais intensa e momentos de atividade menos intensa. Então, por exemplo, 30 minutos de escrita, 10, 15 ali de reflexão sobre o que eu acabei de escrever. A gravação de uma aula, mesma coisa, eu gravo durante uma hora, paro, respiro 10, 15, 20, 30 minutos, e aí eu vou alternando entre momentos de foco e momentos de relaxamento. Esse tipo de alternância, onde você tira momentos para relaxar, permite você ter muito mais foco quando você volta para aquela atividade. A mesma coisa acontece com o estudo de modo geral. Estou lendo um livro, termino de ler aquele capítulo, paro um pouco, dou uma relaxada, escrevo ali alguma coisinha, depois eu volto para a leitura mais focada efetivamente. Então você vai aumentando e alternando esses tempos entre 25, 30, 45, 60 até 90 minutos. Não mais do que isso, porque senão você vai ficar muito mais cansado. E o último ponto é eu mapeio tudo que eu tenho feito. Como é que está a minha evolução, quanto tempo eu demorei para uma atividade, qual o meu objetivo ao longo daquele dia, né? Quais são as atividades que eu tenho que realizar. Então, por exemplo, ontem eu tinha dois objetivos. Um era organizar material para essa semana, para poder gravar alguns vídeos e limpar a casa. Separei dois momentos do dia para isso. Fala, mas, pô, limpar a casa é uma coisa muito comum. Para vocês pode ser, mas para mim é uma coisa que tem que ser muito planejada. Mesma coisa videogame. Pô, eu tenho pegado jogos que são mais lineares. E ao invés de pegar aquela coisa de, vou ficar aqui jogando, vou ficar aqui aleatório, não. Esse é o momento de jogar um jogo que seja mais linear. Esse é o momento de pegar um RPG e evoluir o level. Esse é o momento de avançar na história. Então você tira momentos para estabelecer aquela atividade e, junto disso, mapear toda a sua evolução. Quanto mais você vai criando essa musculatura do foco, do seu trabalho intenso e direcionado, mais fácil fica de você poder se desenvolver. E isso eu só fui me dar conta efetivamente quando minhas filhas nasceram, que era, eu preciso ter um horário para fazer atividade, eu preciso ter um ritual para começar aquela atividade, e eu preciso ter algo que me permita focar naquela atividade durante um período e depois dar uma relaxada, e por último, mapear a minha evolução daquela atividade em si. E a partir disso eu sigo o resto e tudo fica muito mais planejado, muito mais produtivo.